Bem-vindos a mais esta live da Casa da Crítica, hoje sobre um tema extremamente importante, por ser extremamente básico para os assuntos da formação, que nós vamos discutir o discernimento entre a instrução e a educação propriamente dita. Tá? Algo muito importante, até simples de ser compreendido, mas com impactos muito profundos. Rigorosamente, isso aqui orbita a atividade para se educar e também orbita toda a temática da liberdade humana. Tá? Então, toda uma questão de atitude, de postura para com a própria existência, nós vamos extrair exatamente dessa questão. Tá? Deixa eu pôr os slides para nós e vamos começar. Quero começar com essa frase importantíssima do professor José Munir Nasser, já falecido. Eu endosso 100% o que está aqui, 100%. A pré-condição para entender o que está acontecendo e que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos essa pseudo-equação chamada ensino igual educação. Ensino aqui está sendo usado também como sinônimo de instrução. Não faz diferença aqui no nosso uso aqui. O que ele está chamando aqui, antes de tomar posição, tá? É porque muitas vezes instrução versus educação dá uma ideia de um dilema. E eu vou enfrentar esse dilema e vou me posicionar que esse dilema, num certo sentido, é falso. Então, antes de antecipar conclusões e tomada de posições, porque essa questão foi trazida lá pelo Ivan Illich, num contexto muito duro de combater a escola, combater a existência da instituição escolar, tá? Pelos fundamentos dele lá e etc. Então, antes da gente se posicionar, as consequências, a chamada do Nasser, vamos entender isso. Extremamente importante esse discernimento. É absolutamente reinante, tá? A confusão de tratar um conceito pelo outro, tá? E muito reinante. Os efeitos disso são muito terríveis, tá? Então é o que eu quero atentar. A gente mesmo incorre sistematicamente em erros dessa confusão, assim, muitos, tá? É o que eu quero atentar a todo mundo aqui. Vamos verificar as pegadas etimológicas. Seguindo aí o próprio Aristóteles, nunca ignore o fator etimológico. É raríssimo que a etimologia trai a semântica. É raríssimo que na pegada etimológica a gente não apreende muita coisa. Tá? Então, instrução vem do quê? De intruso, de fora, uma intrusão, uma introjeção. É algo externo, um corpo estranho, tá? Algo de fora para dentro, tá? Como um penetra, entrou, foi colocado, introjetado, tá? Normalmente é um movimento passivo, tá? Não necessariamente é passivo, tá? Mas ele normalmente é passivo, o processo de instrução. É um processo até biológico, tá? Nós estamos... É quase uma alimentação no meio de tudo. Nós estamos num ambiente, há uma intrusão ambiental em nós. Só para fazer ali. Tá? Então, claro, eu posso fazer um movimento ativo de ir buscar instrução. Tá? Instrução, algo que eu recebo de fora, eu internalizo algo de fora. Mas assim, independente do meu movimento ativo, ela tem uma tendência sempre a ser passiva. Nossa, quase uma alimentação sutil aqui, tá? Entra pelos poros, os elementos intrusivos, tá? E na medida que você vai aumentando a sua sensibilidade, sua consciência, sua percepção, você vai descobrindo tudo que entra na gente, tá? É terrível, tá? Educação é um movimento absolutamente oposto. Até da etimologia latina, ex ducere, ex para fora, ducere é como uma condução, um guiamento. Então, é uma educação, é uma
tração, uma extrusão dos potenciais de alguém. Algo que já está em alguém. Hoje usa-se muito a expressão potenciais genéticos. Tá? Isso é uma questão, eu não quero entrar nessa nuance, em que ponto isso é sinônimo com a primeira reflexão disso ou não, mas tem pelo menos uma associação semântica assim. Mas são potenciais que a pessoa carrega consigo e que alguém de fora ajuda, não impõe. Tá? Pode facilitar o processo de desenvolvimento desses potenciais. Necessariamente, educação é um movimento ativo e reflexivo. Alguém, um agente externo, pode ser um facilitador disso, tá? Mas não existe educação sem a pessoa se abrir. Eu até já escrevi um texto aqui para a Casa da Crítica, em que eu mostro em que a intrusão, você bate na porta, não deixou entrar, você põe a porta para baixo. Exatamente. Podemos perfeitamente instruir pessoas sem elas quererem. Claro, dentro de limites. Tá? A educação não. É impossível você educar quem não quer ser educado. Mais ou menos, inclusive, essa é o fio condutor da obra do Ivan Illich. Tá? Enfim, ser contra a escola é uma coisa, secundariamente ser contra a obrigatoriedade da escola. Tá? Como é que você vai obrigar alguém a se educar? É o mesmo problema, como é que você exige alguém a ser livre? Educar-se no sentido próprio, distinto de educação, esse sentido reflexivo de a pessoa se abrir, cultivar, expor esses seus potenciais de alma para o mundo, chama também liberdade. É o máximo que você pode fazer. Você pode ter a liberdade, inclusive, de castrar isto, mas o gozo ativo, o plano da liberdade é isso. Como é que você exige alguém a ser livre? Vou obrigar alguém a ser livre, é uma contradição em termos. Tá? Então, nesse sentido que é tão importante esse tema, e aqui, nesse tema da tensão conceitual, o discernimento que é a instituição de educação, tem muitos assuntos para o crescimento individual, para o entendimento das questões, para o problema da liberdade humana, para o problema do Estado, da tolerância do Estado totalitário, enfim, isso aqui é um cipoal de assuntos, tá? É um cipoal de vieses que você pode ter aqui. Quem são os personagens clássicos da instrução? É o aluno, o operador, num outro sentido. Via de regra, o aluno, ele é aluno até um ponto em que ele é instruído para ser operador. Ele opera segundo a instrução. Esse é o sentido de operar. E da educação? É o estudante. O estudante que se desenvolve vira um estudioso. O estudioso que se desenvolve vira um sábio. Tá? Você vai percebendo o nível de diferença. Tem a questão curiosa, eu sempre gosto de lembrar uma passagem do professor Pierluigi. O professor Pierluigi, ele insiste, quase todas as palestras dele, ele aborda esse problema de separação entre instrução e educação, e ele sempre vem com uma brincadeira assim do aluno e do estudante. Aí chega lá uma pessoa qualquer e fala que está querendo que o filho, aluno sem luz, muito bom, tá vendo? Priscila nos contribui aqui novamente, eu não sabia, tá? Aluno sem luz. Priscila contribui e reforça aquilo que eu falei. As pegadas etimológicas, tá, costumam mostrar que vem, tá? Aluno é sem luz. E justamente o educado tem que ter luz própria. Tá? Mas o professor Piero começa assim, sempre pega esse modelo. Com aquelas pais tão preocupados que querem que o filho seja brilhante, isso, aquilo, que cresça, etc. E aí põe o filho para fazer um monte de curso. O menino faz escola aqui, curso ali, curso não sei aonde, depois tem... Ele daí pergunta, o professor pergunta assim, mas que horas que teu filho estuda? Das 7 a 1 ele está na escola, das 2 a não sei aonde ele está no inglês,
das 6 a não sei aonde, ele está no Kumon, isso nas segundas e nas quartas, nas terças e quintas, na escola na hora tal ele está na música, enfim. Aí o professor Pierre ainda responde, mas que hora que ele estuda? Porque, não, mas no sábado, que horas que ele estuda? O menino não tem tempo de estudar. Por quê? Porque ele só assiste aula. Então é um caso clássico que a gente vê demais de pessoas que não podem estudar, ou seja, não podem ser estudantes, exclusivamente porque eles têm acesso à instrução. Exatamente isso. Eu conheço um monte de casos aqui, tá? Então a pessoa nem entende, as pessoas nem entendem a diferença do conceito, que assistir a aula não é estudar. Assistir a aula é ato de instrução, tá? Que pode, não existe absolutamente ou estudante ou aluno. Você é aluno naquela situação. Como estudante, você vai fazer exercício, você vai refletir, você vai sintetizar X informações que você aprendeu hoje com as de ontem, com não sei o que, e vai propor. Esse é um processo de educação. O estudo é educação. A recepção do dado, da informação, você é apenas aluno, você está simplesmente sendo introjetado esses elementos para você. Tá? Então, aí tem outro ponto que ele chama demasiado atenção. Então, aquela situação, no outro exemplo, a pessoa está tendo mau rendimento. Instrução tem uma métrica de meio imediata, tá? Então está indo mal na prova, tá? E aí o que faz? Dá aula de reforço, porque ele não está assimilando na cabeça das pessoas, ele não está assimilando. A instrução não é para assimilar quase nada, mesmo no nível só superficial. O que acontece? Aí ele vai mal. O que faz? Hein? Então, aula de reforço. Continua mal. Duplica o reforço, triplica o reforço, etc. Então, assim, a instrução não está dando resultado. O que a falta de discernimento faz? Aumenta o que não dá certo, gente. Comuníssimo. Aí, isso pega uma esteira, outra dentro de uma mentalidade cretina de abnegação. Então tem que sofrer. Então tem que estudar. É isso. Precisa estudar. Não precisa. Há um limite de esgotamento da instrução. Tá? Tem que ter o limite de esgotamento da instrução. E se a instrução não se esgotar, tá? Ela não dá resultado e ela mata a educação. Acontece demais. Aí você tem todo um processo de castração, porque instruiu-se demais. As pessoas falam, ficou burro de tanto ter estudado. Errado. Ficou burro de tanto se instruiu, mas nunca estudou. Tá? Estudar nunca emburrece ninguém. A instrução, a partir de um ponto, pode, sim, emburrecer as pessoas. Tá? Isso é comuníssimo, igual peixe no oceano. Tá? Felipe da Costa aí está confirmando essa posição. Então, vão vendo as importâncias que tem isso. Tem uma barbaridade que querem fazer. É algo atroz, que é fazer escola integral. Gente. Escola integral vai querer dizer instrução integral. Quer que ninguém vai se proibir de ter tempo de estudar mesmo. Eu quero dar um relato aqui, não vou citar nomes. Temos 2 talentos magníficos aqui na Casa da Crítica. Temos vários, mas 2 há um destaque singular. Primeiro que as pessoas são muito vocacionadas por uma vida propriamente intelectual, tá? E não faziam faculdade. E estavam aqui acompanhando, eu acompanhei com muita alegria, acompanhei alguns processos de grande desbotoar de flores aí, então. Porque a vida tem suas circunstâncias, enfim, etc. Então, vivemos nessa vida também, na matéria, nessa sociedade, etc. Os moços entraram na faculdade. Aconteceu óbvio. Não tem mais tempo de estudar direito. Tá entendendo? Precisa fazer uma instrução que eles levam com o pé nas costas, mas tem um tempo de subaproveitamento. Porque para aquelas potencialidades que eles têm, são pessoas extremamente vocacionadas. Tá? E, enfim, eu tenho ali exemplo vivaz aqui comigo, de que a instrução, num sentido, entorpece. Muito cuidado com isso. Primeira etapa do crescimento é purga. Tá? Você tem que receber tudo dos ambientes que a gente está, mas tem que aprender a purgar. Tá? Sempre.
Primeira etapa do crescimento é purgar. Tá? Vamos seguir. Então não receba todas as instruções disponíveis aí. Existe uma estratificação platônica, vem de Platão, que eu gosto demasiado dessa estratificação, que depois foi seguida por Aristóteles, e que hoje os modernos, por exemplo, Erich Fromm, quando ele faz uma tipologia do caráter, ele meio que parafraseia isso. Obviamente, com instrução, se instruídos ou com instrução de educação, não foi feito por Platão, mas ele já dividia uma escalaridade dos desenvolvimentos humanos. A pessoa, e aí a instrução é o que mesclei aqui. Sem instrução, a pessoa é besta, errática, absoluto. Sem uma pessoa que não é instruída para nada, ela vai estar num patamar de desajustes, inclusive instintivos. Se ela colocar no meio selvagem, pode até se dar bem, mas no meio urbano, a pessoa vai se tornar besta. Tá? Então, se não tiver instrução, vai virar uma besta absoluta. Né? Se instruída é animal. Animal aqui quer dizer o seguinte: vive a fase política. Na verdade, Platão usava aqui como vira um leão. Ele reforçava o peito. Ele se posiciona no mundo. O leão marca território, ele ruge, ele manda sinais, ele defende interesses. O leão, nessa fase aqui colocado como animal, é uma etapa da dimensão humana que também é chamada de dimensão política. Nós estamos marcando que hoje você vai chamar o leão do ego. O ego é um princípio de defesa, é um princípio de adaptabilidade e de conservação dessa vida. Isso é o domínio da instrução. Instrução nós precisamos para conviver na sociedade. Então, para transitar, tá, na sociedade, nós temos que ser instruídos. Para guardar o nosso território, para saber rugir, para pôr um limite, para administrar isso dentro de uma dimensão, hierarquia e da vida gregária política. Com a instrução e educação, nós somos humanos. Na verdade, aqui quem iria dizer, Platão usava a ave, besta, leão e ave. Tá? E, enfim, Aristóteles ia colocar essa mesma escalaridade entre vegetal, animal e homem, humano propriamente dito. Coisa que vai ser seguida pelo Erich Fromm com a instrução e educação, que é educação para o amor, o nosso caráter de humanidade. Tá? E do resto, realmente é uma dimensão egoísta ou uma dimensão totalmente viciada. Tá? Então, assim, é necessário por essa escalaridade aqui que a gente tenha instrução, é óbvio. Essa questão de temos que ser instruídos, é necessária a instrução. Nós recebemos insumos de fora. Tomara que a gente tenha cuidado, tomara que a gente ganhe cuidado, que nos introjetem as boas coisas. Se introjetarem as boas coisas, nós temos que elaborá-las. Se nos introjetarem as más coisas, nós temos que conseguir excretá-las para elaborar. Esse vai ser o nosso processo de educação. Tá? Eu gosto demais dessa divisão porque ela coloca bem as vistas que nós podemos ter. Tá? Bens nenhum, bens erráticos, bens materiais ou bens de reputação, de prestígio, ou bens de sublimação. Também é uma outra forma de você fazer essa divisão. Bens de sublimação, tá? A humanidade plena, o caráter amoroso pleno, nós vamos nos educar. Essa é a dimensão aí que eu quero salientar, que é educar no seu sentido de abrir-se, desenvolver-se à vontade. Na perspectiva cristã, isso é a boa vontade. Boa vontade é aquele que abre-se para perseguir a transcendentalidade da verdade, do bem e da beleza, que é o amor. Isso é a boa vontade humana e é um processo interior de abertura, de aceitação do real. Tá? Finalidades da instrução. Tudo bem, mas a gente é aluno. Eu recebo instrução lá quando eu sou aluno, eu recebo instrução num lugar que eu vou trabalhar, eu chego num grupo qualquer, alguém me instrui, ó, funciona assim, funciona assado. Eu chego num hotel, ele me diz, ó, o horário de funcionamento é esse. Isso tudo é instrução. Eu preciso conviver no trânsito da cidade, tenho que saber a regra de convenção, reforçando o caráter absolutamente político da instrução. Tá?
É uma convenção, tu conhecer a convenção. Então o que a instrução visa? A instrução visa a viabilidade da convivência social. Sem instrução, a convivência social é impossível. O exemplo lá dos leões. Os leões sabem as suas convenções. Sabe o rugido qual que é, esse rugido é de marcação de território, isso daqui marca isso, aquele é um comando para fêmea, é não sei o que, eles mais ou menos têm uma ordenação, tá? Não seria os animais são passíveis de instrução, tá? Os silvestres, não, evidentemente, mas quando a gente domestica, uma que você consegue instruir, se trazer elemento de fora. Estou usando o leão aqui como exemplo instintivo dele, mas, enfim, tem um processo da parte política, gregária deles, não política, gregária. Política somos nós, eles são gregários, tá? Mas a instrução serve para isso. Então ela está no domínio ético, tá? É uma metodologia de distribuição de posições sociais. Mais ou menos toda a sociedade tem que se ordenar em posições para que existam razoáveis expectativas. Se a gente tem expectativas sobre os demais, justas ou injustas, se pertence à classe, se não pertence à classe, se tem um jeito, a gente trabalha com essas identidades, assim, projeções, o que eu vou esperar mais ou menos, há essa expectativa, tá? E sobretudo profissional. Nesse sentido, a distribuição da instrução igualitária para este sentido, ela pode ter alguns ares efetivamente desenvolvimentistas. Não, todo mundo tem acesso à instrução, as pessoas sabem, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, todo mundo pode ter razoavelmente uma possibilidade de trabalhar, de conseguir se mover razoavelmente na sociedade. Isso é a dimensão social, tá? Mas nunca confundir isso com educação. Educação vai ser o oposto. Então, para que a convivência social seja possível, há uma distribuição de posição que pode ser por classe, pode ser por região, é uma distribuição por pais, tá? Aí, enfim, vai ter quem vai ter que defender que tinha que ser igual, etc. Enfim, é uma discussão que até comporta, mas vamos deixar eventualmente para o final. Métrica da elevada instrução. Se a instrução deu certo, foi bem instruído, há uma eficiência transitiva. A pessoa transita, tá? Ela funciona, sabe perfeitamente funcionar, mas é um funcionamento no nível do comportamento, na sintaxe. A pessoa pode perfeitamente funcionar e sem entender nada do que está fazendo. A vasta maioria das pessoas não precisa entender para fazer. Vasta maioria das pessoas. A vasta maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer o que faz. E inclusive, acho que borra de medo de passar a entender. Você começa, o cara sabe fazer, sabe o quê. Sabe o como, mas não sabe o quê. Exatamente. Então isso é um nível de comportamento. Quem quiser estudar depois uma diferença entre comportamento e atitude, cabe bem aqui nesse gancho. Toda instrução, é meio óbvio, ela vai ter que ter um princípio de homogeneização. É óbvio. Você está pondo algo de fora, tá? É algo até ortopédico. A própria postura do corpo, como se comporta, como o corpo se posiciona, é um processo de instrução. De gestual, horários, escola ensina, instrui a cumprir horário, a cumprir agenda. Só por começa, acaba isso, aquilo. É um processo que pode ser inclusive ortopédico. Animais podem ser instruídos. Você ensina um leão, você instrui o leão, põe ele lá, segundo dizem, na placa quente, tá? E joga uma música X, e aí põe fogo na placa, ele começa a pular. Ele vai associar ortopedicamente aquela música, ele começa a pular. Depois você pega e dá, sei lá, não sei o que, leão come, o elefante come, e aí você dá uma recompensa para ele, ele associa. É um processo da matéria informada. A forma é imposta na matéria. Então essa matéria passa a ser ordenada de fora. Igual um princípio de hierarquia. Você recebe instruções, está recebendo uma hierarquia.
Não é uma síntese. Aquilo não é necessariamente, a não ser em níveis muito pequenos, tá? Mas não é necessariamente elaborado para uma ascensão. Então o processo de instrução, você não quer, você não necessariamente, ele pode se satisfazer só, olha, dei os dados, agora as pessoas têm que executar, acabou. Precisa necessariamente ter aprendido e acompanhar o processo de síntese elaborativa, tá? Isso vai ser, a gente vai ver na educação, tá? E aí encerra quando encerra a instrução. Ponto. Parei de instruir, parou, cedeu, cessou, tá? Eu aprendi como que conduz um trator. Acabou, é finito. Já sei todos os dados como funciona o trator, como é que eu manuseio nisso, como é que eu manuseio naquilo, tal, etc. Acabou. Eu não tenho, está encerrado. Ela visa a um fim pontual, tá? Então ela pode acabar. E quem instrui? Todo mundo. Família, sociedade, trabalho, as pessoas, tudo. Nós estamos sendo instruídos. De uma maneira mais ordenada, menos ordenada, mais planejada, menos planejada, mas nós estamos recebendo informações. Só de eu passar num lugar, eu estou automaticamente recebendo informações, tá? E a gente sabe mais ou menos as informações que recebe, um tom de fala, uma expressão facial, etc. Você está recebendo uma informação instruindo. Eu estou te dando dados, tá? Já te pondo um comportamento. Sim, eu já te instruí diferentemente. Já estou te levando dados para uma questão imediata, muito claramente, tá? E, enfim, quantas pessoas não conseguem ver, já passou na prova, tá bom. Eu já tive esse ambiente universitário, de falar com o professor e falar, o seguinte, que eu leio mais sobre esse assunto? A pessoa me responde assim, não precisa ler mais nada, tá? Para passar na prova, só fazer a apostila que eu dei é suficiente. Exato, a instrução fim em si. Tá entendendo? E isso, o ambiente escolar está imenso. Comprei uma discussão numa escola aqui, uma escola de alta elite, aqui de São Paulo, altíssima elite, tá? E que a escola não foi bem no Enem. Aí teve um bafafá com os pais lá. Os pais estavam preocupados, irritados, e que a escola insiste em dar aula de teatro. Aí as crianças vão à tarde fazer aula de teatro, só que o teatro não cai no Enem. Tá aí um pai, uma mãe, que não consegue, ele só tem a preocupação da instrução, tá? E no sentido do limite mais raso possível que a instrução tem que ser. Ele só está aqui para receber mesmo, tá? Então ele quer a mesma coisa. A pessoa querer avançar existencialmente na instrução é igual você querer ir para a academia e sentar lá dentro e falar, olha, então eu quero ficar musculoso, eu quero perder peso, etc. Exatamente isso. Você está entendendo? É igualzinho, não tem muita diferença, tá? Por favor, ninguém está me comentando nada, me confirmem, por favor, aí que a audição tá boa. Vocês estão me ouvindo? Tenho medo de alguém estar travado, me ouvem. Se alguém travar, gente, reinicia, por favor, dá um refresh no endereço, tá? Isso. Teatro é tudo de bom, lutei anos para incluir na grade. Exato, mas vai ter que ter pais que... Mas não cai no Enem, meu cara. O aspecto instrutivo do teatro é pequeno. Ele é rigorosamente um aspecto educativo, tá? Exato. E olha só, a educação é uma expressão. O ser educado expressa-se. O ser instruído é imprimido. Olha isso. Instrução é uma impressão sobre o sujeito. A educação é uma expressão do sujeito. Finalidades da ensino da educação. Vamos ver educação agora. A educação como a abertura dos potenciais, ela vai estar orientada ao desenvolvimento da personalidade. São pessoas.
Pessoa é aquilo que é a personalidade, é aquilo que é mais heterogêneo possível. Então, na micada, vou pegar uma frase aí do Goethe: nem todos os caminhos são para todos. O processo de educação é o que faz o ser o mais singular possível. E nesse sentido, que se a instrução tiver algum foro de razoabilidade no foro, se para a instrução houver algum foro de razoabilidade no sentido de igualdade, educação não. Você falou em igualdade, acabou a educação. Você implodiu qualquer pretensão. Educação para o ser assim. Acima de tudo, é uma etapa amorosa e que visa o maior amor que você pode ter nesse mundo, que é descobrir sua vocação e entregar-se para ela. Ato de muita maturação amorosa. Vou repetir pela importância. Um dos maiores pináculos de amor que você pode prover, e esse amor é ser a si no máximo dos seus potenciais, individualmente descobertos em você, é você seguir sua vocação. Descobri-la é uma dificuldade, entregar-se a ela é outra maior ainda. Tá? E isso é o movimento de educação. O ser muito educado, e aquele, pegando aqui o gancho sussurrado pela Priscila, é o mais da luz própria. Maior luz que você vai ter é dentro da sua vocação. Tá? E o maior educador é aquele que facilita esse processo. Eu, felizmente, 2 vezes encontrei com educadores que facilitaram o meu processo. Um eu tinha 19 anos, o outro eu tinha uns quase 40. E os 2 homens de tamanho me sussurraram igualzinho. Tá? E me relembraram a minha vocação. Tá? E isso é raro. Talvez a maioria das pessoas não tenha esses encontros amorosos. Talvez só tenha instrutores. Educadores é outra coisa. Tá? E, enfim, a métrica da educação, igual uma tem uma métrica num resultado, uma medição de prova, de um comportamento obtido, a métrica elevada da educação é a sinceridade existencial. A pessoa muito bem educada, ela é muito sincera. Tá? Há uma sinceridade rigorosa, a pessoa é muito bem educada. E porque ela venceu o mundo. Ela venceu essa dimensão dos leões do mundo, para você ser sincero. Tá? E aí você começa efetivamente. Por quê? Então você não chega lá na vocação. Então a pessoa significa. Ela tem atitude. Tá? Se você, entre o comportamento e a atitude, tá? Você só tem atitude com uma força de sinceridade muito grande. E essa é a tua luz própria. Tá? Do contrário, você vai ter comportamentos que são reativos ou atitudes na aparência, mas são manipulações. Tá? A pessoa, inclusive, é instruída a manipular. Tá? Ela tem que ser educada para superar o domínio da manipulação, da teatralidade da vida. Tá? É onde ele tem semântica. Ele não só funciona, ele funciona e entende, ele apreende, ele vai ter a possibilidade do gozo daqueles bens de que a gente falou, os bens contemplativos, a personalidade plena e etc. Tá? Que é a abertura do espírito, cujos nomes é liberdade. Liberdade é domínio sobrenatural. Nós só somos livres com o domínio do espírito. A questão, mas liberdade com regra jurídica, liberdade com aceitação social, liberdade por participação de grupo, isso tudo é falso. Isso é domínio de instrução, pode ser até domínio de justiça, pode ser domínio de um ambiente social razoável, mas não é liberdade. Tá? E então, assim, a educação vai visar uma heterogeneização. A personalidade é o mais heterogêneo ser que há. Todos os seres, todas as classificações, a mais difícil é do ser humano individual. Tá? O ser humano pode ser até razoavelmente bem conhecido em termos coletivos. Você pode ter razoáveis previsões sobre os comportamentos humanos, tomados na coletividade. Tomados na singularidade é muito difícil. Tá? E então, quanto mais educada a pessoa é, fica difícil saber. Sintetiza a instrução e verte o princípio do espírito expressivo. Olha que a gente estava falando de teatro.
tem que expressar. O ser educado se expressa. O ser não educado, ele está recolhido, ele só reage, dentro de um certo sentido. Tende ao infinito. A instrução, ela atinge um fim. O cara já sabe manusear o trator, o cara já sabe como funciona a regra, acabou. Não tem muito o que inovar. Então, assim, ela tem o infinito. A pessoa, quando cessa a atividade de educação, a educação tem o infinito e essa autoeducação. Tá? E quando ela encerra esse processo de autoeducação, ela perde a sanidade. A sanidade humana é manter a inteligência ativa sempre. Muito cuidado aqui, não associem educação com erudição. Alguém pode ser bem educado sem ser eruditizado. Tá? Você não precisa ter uma fina erudição para ser educado. Muitas pessoas, você vai pegar, por exemplo, pessoas... o Guimarães Rosa explorava muitos caracteres, assim, personagens de pessoas simples do sertão que eram muito educadas, porque ele mantinha-se num processo ativo de pensamento, de ver a natureza, de ver isso, de contar causos, com não sei quem, eles usam a expressão causos. A vida é meditativa, a vida é refletida. Uma vida educada é uma vida refletida em que reelabora, reabsorve as suas vivências, etc., num processo de síntese, que não necessariamente você precisa ser um estudioso de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de São Tomás. Para isso, ainda que obviamente a erudição, boa erudição, só te ajuda. Tá? E, enfim, quem educa? Aí já reduzindo. Quem educa? Primeiro o educando. O educando que se educa. Tá? E uns poucos facilitadores. Poucas pessoas vão facilitar o processo de educação. E quando você achar um, você está ganhando amor. Está ganhando amor. Um dos maiores amores que você pode fazer para alguém é ajudá-lo nesse processo. Em especial quando você disser a vocação. Eu sou um afortunado. Ganhei 2 vezes isso, gratuitamente. Então, isso contou muito. Tá? Abordagens passiva e ativa. Olha só. É instruído quem possui muitos conhecimentos, quem sabe o que dizem os livros sobre um determinado assunto. Mas é educado intelectualmente quem tem a inteligência desenvolvida, quem sabe fazer análises, sínteses, raciocínios seguros, críticas exatas, numa palavra, quem é capaz de pensar pessoalmente. A questão da luz própria. Não existe, gente. Isso pode ser enfrentado depois, a demonstração disso melhor numa live própria. Eu vou esbarrar 2 ou 3 aspectos disso aqui. Não existe desenvolvimento intelectual próprio, pleno, parrudo, potente, sem desenvolvimento moral. Tá? Se definhar o desenvolvimento moral, a inteligência vai se prestar a subterfugiar isto. Tá? Então ela fica dando subterfúgio, nesse sentido ela não floresce com a mesma objetividade, com a mesma assertividade, etc. Então, para ter um pensamento crítico, muito de rigor, a pessoa também tem que fortalecer-se moralmente, em termos de virtude, em termos de caráter, isso e etc. Não se esqueçam, base primária, tá? Para você medir um grau de educação, a sinceridade plena. Se a pessoa é tíbia, mas não é, e etc., vai ficar saiba que ela está se castrando no desenvolvimento dos seus potenciais, tá? Isso aí não tem muito jeito. Por isso que, inclusive, é muito importante o desenvolvimento da assertividade, tá? A própria questão da assertividade é muito relevante, tá? Atenção! Aqui são textos meus, é pesado nesse assunto, e é por isso que o assunto instrução, educação é tão vasto, seus efeitos. A vasta maioria das pessoas tem ojeriza à educação e subterfugia isso com apego na instrução, que por sua vez é apego à vida social / política, que outorga um sentimento de inclusão, de inclusão, pertença ou estabilidade. Grande anseio majoritário das pessoas é pertencer. Ponto. Pertencer é um espírito sectário
pertencer a um grupo dentro do coletivo de grupos. Isso é o grande vontade das pessoas. E por isso o apelo à instrução. A instrução te viabiliza andar nos grupos. Inclusive os grupos, um grupo é grupo, exatamente existe o limite, aqui é um grupo porque tem um rito explícito ou tácito de regras, é um corpo lá de regras, etc. Então, assim, grande vontade das pessoas, isso não é uma questão de necessidade absoluta, ontológica, humana. Estou falando aqui em regra de estatística. Tá? Você vai e percebe. Tá? Tanto uma sociedade, tanto quanto ela não é, tanto quanto ela é politizada, tá? Ela é subdesenvolvida. O desenvolvimento intelectual transcende política. Política é tomada aqui não na participação política, mas no ativismo político. Se um ambiente tem muito ativismo político, tá? É porque as pessoas estão buscando esse tipo de pertença. Pertença a grupos. Elas estão dando vazão a um patamar instintivo, tá? De luta e fuga, e resolvendo isso por participações em grupo, alinhado a um outro instinto, que é o instinto de ninho e exploração. Tá? Isso aí a gente tem uma live específica sobre isso na Casa da Crítica, que vai ser relançada, que é o amor e o ativismo político. Tá? É uma vontade de autômato. Eu tenho uma vontade de pertencer e ser automatizado naquele grupo que me protege, que me isso, que etc. Para quem eu dou uma transferência afetiva. Tá? E por isso eu tenho que me instruir. E o meu fundamento é a instrução, porque eu preciso dela e eu me justifico por ela, inclusive. Recebi ordem de não sei quem, foi o chefe, foi não sei quem. Mas é assim que não sei o quê. A métrica é convencional para viabilizar-me dentro daquele grupo. Tá? Então a educação, ao contrário, dá um sentido de não pertença. Quanto mais educado alguém é, ele não menos pertence. Ele não está na lógica do pertencimento, ele está na lógica do ser. Isso é sabido de filosofia antiga, do pensador moderno que desenvolve muito bem isso, é o Erich Fromm, no Medo à Liberdade. Tá? E porque implica olhar para si. Quando você olha para si imediatamente, você vai ter um vazio muito grande. Ontologicamente nós somos estrutura vazia, em que um processo de educação pleno é um preenchimento intelectual, perceptivo, volitivo, religioso, moral, etc. Mas é um processo, mano. Gera-nos uma instabilidade e uma insegurança absoluta. Quando vocês vierem, não, mas eu quero liberdade e segurança. Ignorância. Isso chama ignorância. Eu quero liberdade e segurança. É a mesma coisa que você dizer, eu quero carecas loucos. Absolutamente isso. Tá? Então, assim, você vai vendo como tudo é meio uma corrupção linguística. Tá? Evidente, ninguém nasce livre. Não existem homens livres. Não existem homens corajosos. Existem ex-covardes. Existem ex-servos. Não há livres. Há um processo de maturação da vida. O problema é você pagar. E muitas vezes, e essa é uma das denúncias que esta live quer fazer, que é as pessoas pararem o seu desenvolvimento para se dedicar à instrução. Igualzinho aquele caso do menino que vai lá, é tanta instrução, tanto tal, que ele não pode estudar, não tem nem tempo para estudar, mesmo que quisesse. Não sei se ele quer também, mas mesmo que quisesse. E isso é um perigo que o não discernimento desses conceitos distintos causa, tá? É impossível. E a educação é o fermento da liberdade. Você vai decidir, você vai ter que tomar decisão, você vai ter que julgar, você vai ter que refutar as verdades grupais, tá? Etc. É impossível a camada 8 sem o valor da educação. Isso aqui é só uma menção, muita gente segue a teoria das camadas, tá? E, enfim, a camada 8 é a camada onde começa o amor. Tá? Então você não pode exercer a camada 8 se você não estiver educado. Até a camada 7 são níveis deixados de instrução. Tá? Vou fazer um comentáriozinho a mais aqui no próximo slide. A maior parte dos brasileiros está na camada 4, em que é a camada da carência afetiva. Nós somos um país
Tristemente, nós somos um país com um lastro de órfãos. Quase todo mundo no Brasil é órfão, gente. Isso é impressionante. Eu um dia vou trabalhar muito esse tema específico na Casa da Crítica. A orfandade brasileira é algo gritante. Nós somos um país desfacelado afetivamente. Disfarça-se isso com uma simpatia. Somos muito simpáticos, mas não somos amorosos, porque quase tudo não é órfão nesse país. E então o que acontece? Na camada, por isso é um dos motivos que a maior parte da população está estacionando na 4. O cara não sabe ser amado. A pessoa na camada 4 tem dúvida se ele recebe amor pleno. Tá? E na verdade você não recebe mesmo. Tá? Mas enfim. Então as pessoas se aprendem. Se você não supera essa camada afetiva, a pessoa fica presa nela. Porque ela passa a ser essa tensão, sou ou não sou amado, ela passa a preencher o centro da personalidade da pessoa. Então ela fica presa ali. Ela não vai para outras camadas. Então o maior problema dela é sofrer de amor por sim, não sei se eu ganho. Na camada 8, por exemplo, de uma pessoa educada, ele sofre também, só que ele sofre de amor para dar amor. Ele tem que achar a quem ele vai levar o amor. Então quando a pessoa está presa ali na camada 4, ela projeta na instrução uma pseudo-supressão dessa carência. Tá? E então assim, ele está projetado, a instituição escolar no Brasil, se eu afirmo, já arrumei inimizades em mesmo condição, é orfanato. Ela é um falso orfanato. Primeiro, não cumpre a função de orfanato, mas ela se posiciona, é aquela coisa tudo meio mais ou menos, tá entendendo? Não é escola, não é orfanato, mas não é nada, em certo sentido. Mas ela vende um viés, um discurso sutil de que é um orfanato. Tanto que não é assim por outro motivo que o discurso escolar é de inclusão, de igualdade, de aceitação. Todo mundo é igual porque veio para cá. Ah, não precisa corrigir pessoas. Você tem hoje pedagogia que não precisa corrigir porque o cara vai se sentir rejeitado. Vai se sentir rejeitado quem você disser que não é aqui e é ali, quem já está existencialmente se sentindo rejeitado desde antes. E está projetando na instituição escolar a supressão de carência. Se acabarem escolas no Brasil, gente, isso aqui está com um colapso, imediatamente, porque acabou o orfanato geral, tá entendendo? E isso aí, para que isso aconteça, é um projeto de 300 anos para você transformar isso, mas assim, de qualquer forma você tem que entender esse processo, tá? Educar-se, ao contrário, é excluir-se, é desigualar-se, não depender de aceitação. Para que você não dependa de aceitação, para que você não dependa de projeção desse tipo de transferência, você tem que suprir etapas de desenvolvimento. As pessoas não suprem. A maioria das pessoas está parando na 4. Depois que você sabe que é amado, depois que você sabe que você tem potência para fazer coisas, camada 5. Depois que você sabe que você consegue alguns resultados, camada 6. Depois que você sabe que você pode participar em ambientes de um papel social, camada 7, aí você consegue chegar na camada 8, ok. Eu não preciso que me aceitem mais, porque eu já fui aceito. Eu não preciso que gostem de mim, porque eu sei que eu já fui gostado. Eu não preciso que me digam que está bonito, que eu faço o que eu sei fazer. E assim por diante. Mas isso é um processo de desenvolvimento. Esse país aqui, gente, é carente. Basalmente carente. Então, assim, isso aqui, nossos graus, assim, isso aqui é devastador. Tá? Devastador. Ainda nesta live eu vou dar alguns exemplos para você trabalhar mais qualificado. Tem um escritório de advocacia. A maior parte dos problemas que eu recebo dos meus advogados são pessoas projetadas, estacionadas em níveis rasíssimos de instrução por transferência afetiva, que nunca cogitaram a hipótese de educação. Passaram pela faculdade, passaram pela pós-graduação, mas isso aí ele não consegue sair do eixo de prisão. Você está entendendo? O eixo de prisão tem que receber instrução pode ser autômato, e ele achar que aquele conteúdo de tão ralo intelectual é educação. Eles acham isso mesmo. As pessoas realmente acham isso. Então, esse tipo de live, assim, às vezes dá uma pancadinha. Cosmovisão e atomismo. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque a live é um pouco longa, é bastante conteúdo, tá? A cosmovisão. A instrução, isso é uma coisa nova, gente. Isso é uma coisa nova. Escola é uma instituição nova. Tá? A ideia da instrução em escala, seja escolar, seja profissional. Tá? Ela é nova. A profissional antecede um pouco, que eram as corporações de ofício.
tá? Que tinha alguns aspectos de instrução, não plenamente, mas já tinha uma gênesezinha ali. Mas, de qualquer forma, tudo isso, a ideia que você tem que instruir generalizadamente, ordenadamente, inclusive com o Estado, é nova, e ela tem um spec, numa cosmovisão também nova, que nós somos filhos do meio. Hoje todo mundo acredita nisso. A sociedade, porque fala-se da sociedade, etc. Porque passamos a acreditar que nós somos filhos do meio. A cosmovisão antiga, tá? Não, nós somos filhos de Deus, do cosmos, da natureza, mas da transcendência, tá? E isso faz uma diferença muito grande, muito grande, tá? É imensa, os efeitos, mudou a da cosmovisão, gente. Eu dou o curso aqui de Trivium, então, por exemplo, nessa confusão entra um problema de método de ensino, como o problema de aprender ou não aprender é um problema de método, se usou o método certo ou usou errado. Cosmovisão antiga não, isso não é o caso do método, vai aprender todo mundo que quer. Eu dou o curso de Trivium aqui, uma das regras essenciais do Trivium, e por isso ele é chamado de educação liberal, é porque a pessoa tem que ter a liberdade de querer vir. Educa todo mundo, por quê? Porque só educa quem veio. Não tem essa ideia de escola é obrigatória e eu vou colher todo mundo, vou por lá e você vai aprender, eu vou chamar isso de educação, não. Você está instruindo as pessoas. Você está instruindo quando muito, porque a instrução você faz a força. Você pega todo mundo que vai fazer serviço militar, 90% não quer estar ali, mas todo mundo vai ser instruído na área militar. Por quê? Porque dá uma porrada, mano. Você chega, como é que é? Ou vou dar porrada ou vou disfarçar essa porrada com uma recompensa. É o mesmo mecanismo, tá? Você está trabalhando com a luta e com a fuga dele. Você faz a força, dentro do processo da instrução. Você põe de fora para dentro. Mas claro que você não vai fazer a pessoa sintetizar, ela só vai ficar em posse daquilo ali pelo qual ela está ortopedizada, tá? Então o que acontece? Há uma diferença muito grande de cosmovisão. A educação plena só dá quando o cara, eu posso transcender a minha sociedade. Eu posso transcender a minha sociedade, eu posso transcender meus grupos. Coisa que isso é um tabu hoje. Você falar, na maioria dos vai virar politicamente incorreto. Como se ser politicamente incorreto é um problema necessário. Tá? O atomismo, a menor questão, o menor elemento é o indivíduo, a ideia de indivíduo. Dentro da educação, a ideia de personalidade. O indivíduo ele é uma unidade de ego. Se você quiser trocar indivíduo por ego, ele é um ego que tem que ser protegido, tem que ser tutelado, tem que ter um princípio de preservação. A ideia de personalidade é o contrário, é que ele flui, que ele difere, e etc. Na instrução tem um recibo de que todo mundo é sujeito de direito. E isso tem um lado afetivo de rancor ou ressentimento. Eu ganhei, era para eu ter ganhado mais. O que eu não ganhei, eu tenho um rancor. Relativamente eu ganhei, não. Nós estamos numa sociedade rancorosa, extremamente ressentida. Mais ressentida e rancorosa, talvez, mas o Theodore Dalrymple tem colocado muito claramente isso. Na questão da educação, a pessoa só se educa quando ela assume isso como um dever dela, não como um direito. Eu não tenho que exigir educação, tem que fazer. Você está entendendo? E ela pode ter um sentimento muito de vergonha. As pessoas muito educadas que eu conheço, as pessoas mais educadas que eu conheço, também as mais amorosas, muitas vezes elas têm gratidão misturada com vergonha. Gratidão de existir, ponto. E vergonha de si, por um sentido, eu fiz pouco. Puxa, eu estudei esses 3 assuntos, nossa, minha lista de que eu consegui fazer esse ano é só de 40 livros. Quando isso é um absurdo, pro resto do mundo. Mas a pessoa amorosa, eu queria levar amor para não sei quem, mas não consegui. Ele tem esse mecanismo, tá? Coisa que a pessoa que busca a vida social, o ambiente social é um ambiente de exigência. Um ambiente de uma relação transcendental é a exigência do meio. Um ambiente transcendental é uma exigência para consigo, contra si. E por isso ela pode gerar muitas vezes vergonha. Puxa, como é que eu não sabia disso? Tá? Típicos sentimentos. Educar-se é traumatizante no sentido que é aflitivo. O problema da liberdade, a liberdade é aflitiva. Você não tem recompensa imediata, você tem recompensa depois. Então, existe uma obra belíssima aí do Olavo, que é o trauma da emergência da razão. Você subir a patamares de razão é diretamente condicionado à tua força para aguentar as turbulências desse processo. Tá? Ao ponto que a instrução te dá estabilidade, você sabe as expectativas de todo mundo. Objetos.
A instrução recai sobre memória operacional, baixo uso dos poderes da alma. 90% dos advogados, 90%, eu sou advogado, estou falando com firmeza, só tem a faculdade intelectual, memória operacional. Não estou falando do copeiro, não estou falando do ascensorista do elevador, não estou falando do lavador de chão, estou falando do advogado, que postula perante o tribunal. Eles são construídos e só trabalham com memória operacional. Chegam-se ao ponto de, num currículo de advogado, e não é um caso isolado, é um monte, falar competência, ele não fala, conheço o direito civil, ele fala assim, já fiz ação de despejo por falta de pagamento, já fiz consignação, como se o aprendizado dele que não fosse científico, que ele não tivesse que trabalhar com generalidades, com abstrações, com articulações, e aí ele fala os procedimentos que ele já fez, que ele já decorou. É assim que é a feira. A feira que a gente vive é de ignorantes, nesse sentido. Você teria que aceitar isso de uma pessoa em situações de muita vulnerabilidade. Mas assim, o patamar de advogado só se instruírem, tá aí. A educação tem que trabalhar com percepção, a imaginação, conceituação, raciocínio, boa vontade da pessoa. Que é onde ela vai ter o exercício propriamente vocacional. Tá? Recompensas para a instrução tem que ser próximo. O cara precisa fazer uma coisa e ser recompensado. A estrutura afetiva do cara que está preso, vamos lembrar, é a aceitação. Tá? Ele tem que estar sendo confirmado. A pessoa da liberdade raramente ela é confirmada. Tá? Ela é confirmada muito longínquamente. Tá? Da liberdade, do educado, do amoroso, tal, etc. Entendeu? Ritos. E cá não tem isso, as pessoas amam os seus certificados. Eu perco muito aluno aqui na Casa Crítica porque não dá certificado, mas não vai dar certificado, por que eu vou estudar? Dá? Eu recebo aqui um monte de pergunta, mas por que eu vou fazer o curso se não dá diploma? Às vezes eu até respondo com sarcasmo, eu falo, vai na papelaria e faz um, aí você põe um diploma, um carinho, faz um negócio assim, faz um para você mesmo. Já se dá um diploma, entendeu? Compra um troféu, põe lá na tua casa, entendeu? Compra medalhas, faz lá um panteão de heróis e se põe a tua estátua ali no meio, entendeu? Mas é assim mesmo, o grau das coisas, entendeu? E, enfim, a autoridade, o ambiente de autoridades do instruído é a autoridade do instrutor. O instrutor mandou, tá? E assim, no educado, ele só reconhece a autoridade pela autoria. Se é autor de alguma coisa, ok, se você é autor de uma coisa, eu vou entender o que é e aí eu posso aderir. Aqui na Casa da Crítica nós temos 2 professores que não têm faculdade, tá? E ambos são autores. Um dos requisitos que nós temos aqui para cursos que cheguem é que sejam cursos autorais. A pessoa tem que ter desenvolvido o curso. Nós temos 2 professores que desenvolveram um curso brilhante e não são graduados. E segue a vida, claro, tem conteúdo. Eu dou autoridade a eles pelo peso da autoria do curso. Inclusive eu aprendi demais com os 2 cursos deles. Aí vamos chegar a um ponto mais concreto que todo mundo vai ver. Instrução e deficiente instrução sem nenhuma educação. Dando o quê? Analfabetismo funcional. O cara funciona. Esses advogados que eu falei para vocês funcionam. Claro que funcionam porcamente, mas funciona. Tá? Eles são analfabetos funcionais. Eles só funcionam sem entender o que estão fazendo. Essa é a faceta, tá, gravíssima do patamar de coisas de pessoas que não são só instruídas, elas são deficientemente instruídas e não tem nenhuma educação. Se tivessem educação, elas superariam isso. Se elas tivessem um espírito aberto para a educação, ele iria buscar aí ativamente o seu processo de instrução. Uma pessoa que está estimulada ao processo de educação, ela vai se instruir para até como um requisito para que ela vá. Mas aí o cara estaciona numa posição. Não é feio um advogado com 25 anos ter diversas limitações. Mas é o ápice da feiura. Dali a 20 anos ele está no mesmo patamar. Igualzinho, não estou nada. Esse cara viveu aquele limite, pôs a instrução até um pontinho e ficou ali levando a vida insincera. Entende? É assim. É cruel esse ponto, etc.
Não ser autodidata é ser carente e dependente de instrução? Excelente questão, guarda aí, eu vou enfrentar ela no final. Não ser autodidata é ser carente e dependente de instrução. Vou trabalhar, vou decompor a tua pergunta, Felipe, é muito boa, tá? Muito, muito boa mesmo, tá? A gente vai enfrentar lá no fim, tá? Porque eu vou dar uns conteúdos rápidos aqui. Tá feia a coisa, gente. Quase todo mundo é analfabeto funcional. Tem um artigo que eu já escrevi aqui para Casa da Crítica, que se critica demasiado as escolas porque elas não educam. É verdade. Mas a escola não é mesmo para educar. Educar é um indivíduo, educar é um movimento de liberdade que a escola não pode exigir. Só que ela tinha que instruir. O que é gravíssimo é que as escolas não estão instruindo. Se quer isto, essa verdadeiramente é a crítica que eu quero ventilar aqui, tá? Essa verdadeiramente é a grande crítica, tá? Que eu quero muito ventilar aqui, tá? As escolas não é que não educam, não seriam para educar, mas elas nem estão instruindo. Isso é um problema brasileiro, tá? O mundo pode ter, mas brasileiro, que nem a instrução ela alcança. Você fala, a escola não educa, vai lá. Mas aqui sequer, porque as pessoas não estão conseguindo sequer os elementos de instrução. Então, olha lá, saber discernir, isso são trechos do meu artigo. Saber discernir com alto rigor, ler sua consciência, decidir vocação, fortalecer-se em virtudes, deliberar sobre moral, formalizar estratégias de vida, é atividade de educação. E pois reservados que vão ousar abrir a porta interior e partir de dentro, elevando a humanidade. Só aí. Contudo, ler texto básico, escrever ao menos um bilhete com 2 parágrafos, falar com no mínimo de cadência ordenada, captar disposições espaciais simples, dominar as 4 operações da matemática, da aritmética, percentagem, regra de 3, são coisas notoriamente de instrução, gente. É óbvio. Tá? Se você não souber isso, você não consegue viver razoavelmente, que é o que está acontecendo. Não há mesmo ser colocadas a fórceps. Você tem que exigir isso, a fórceps, sim, pôr de fora para dentro, se necessário nas almas dos instruídos, sem o que a humanidade deles fica comprometida, e cujos efeitos egoísticos e altruísticos são evidentes. É isso que está acontecendo, gente. É nesse patamar. Não é porque é cruel essa desumanidade, o analfabeto funciona desumanizado. Que ela não é o caso, pois quem nunca viu advogados desprovidos de educação primária é porque certamente não atua entre eles, só por causa disso. Eu atuo entre eles, eu sei que é assim. Você não sabe falar, não sabe ouvir um recado aqui e reproduzir ali. O cara falou, então, sabe bajular, sabe resolver coisas no nível afetivo, não tem menor capacidade conceitual, tá? Nenhuma, entendeu? E o que vale para os advogados, vale para administradores, arquitetos, profissionais de saúde, universitários gerais, e descendo estados mais simples. Então, o grande problema nosso, quando a gente fala, a instrução é rasa, é rasa. A gente tem que ir para além dela mesmo, tá? Mas nem a ela está se alcançando em tantas vezes nas profissões ditas intelectuais. Quem dirá no resto, gente? Muito, muito feia a coisa. A escola não tem finalidade de educar, mas de instruir. E se quer isso, ela faz. Isso que eu estou dizendo. Para mim, está muito evidente a minha tese aqui, que a escola está cumprindo uma função ali do orfanato, de dizer, existe a escola, aí eu vou pegar até a frase do Mone, que ele diz o seguinte, a escola existe só para atacar a tese de que ela não existe. Né? Então faz qualquer coisa lá para ter que existe. É evidente que vai ter milhares de exceções. É evidente que tem milhares de movimentos reversivos a isso, evidente. Aqui eu estou falando, obviamente, num grau de generalização. Tá? Corolário da educação, e aí vai pegar um pouco do Felipe, uma pessoa muito educada, uma pessoa empreendedora e amorosa. Todo ato de amor é um ato empreendedor. Não leia empreendedor aqui como empresário. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser... Ser empreendedor não é uma coisa ser empresário. Ser empreendedor é quem toma decisão. Amar, portanto, é um ato empreendedor porque existe tomar decisão. Ponto. Onde eu vou levar o amor? Onde eu vou levar o afeto?
A maioria das entregas de amor, de afeto, do que for, tá, são reações ou são circunstâncias, não são decisões tomadas. Tá? Então não é só você ver, levou um afeto aqui ou ali, igual não, tem que ver um motivo que vai estar por detrás aí. Pessoa educada é a pessoa que decide, ela expressa um ser, cujo peso maior ontológico que nós temos é a vontade humana. Então é uma decisão real. Você trabalha em ambiente em que todo mundo pode tomar decisão. Leia mundo corporativo. Tudo no ambiente corporativo é para a pessoa não decidir. Você pega um profissional de administração, cuja formação do administrador é tal que ele tem que ser o decididor. Ele tem que decidir a distribuição dos recursos, a alocação dos frutos, está lá para decidir. Agora, na vida real, 90% dos administradores faz tudo o possível para exatamente não decidir nada. Ele quer receber instrução. Não sei quem mandou. Manda para o conselho, que manda para a presidência, que manda para a assembleia, que manda para o consultor, que manda para não sei o que. A instrução é fluxo transitivo, gente. É tudo parar, refletir, assumir no peito, levantar a mão. Eu decidi fazer isso. É gente educada, gente. Isso é raro. Médico, vamos ver o exemplo do médico. O médico tem que ser educado. O médico era uma profissão liberal. Ele tinha que ser educado para alocar a inteligência dele. E você vai chegar lá, ele vai decidir, ele tem que ter educação para isso. Ele vai decidir hipóteses diagnósticas, que é uma decisão. A partir daí ele vai tomando decisões até chegar a um diagnóstico e uma proposta dele. Isso é o médico educado. Hoje os médicos estão muito instruídos. Se chegar lá, ele não decide nada. Ele simplesmente cumpre qual que é o teu convênio. O teu convênio é X, então porque o seu convênio é X, os exames que você vai fazer é esse, esse e esse. Ele opera, ele está como um operador do convênio médico. Ele deixou de ser um empreendedor que decide. Ele passa a ser um operador que a decisão não é dele. Mas é o procedimento, tá? Advogado que não decide estratégia de caso, mas tem que seguir procedimento do escritório, procedimento do cliente, procedimento de não sei quem, procedimento de... Isso é uma barbaridade, porque pessoas que já chegam numa formação sem ser plena, numa formação universitária sem ser absolutamente adequada, mas quando vão para o trabalho, mesmo que tenha foros adequados, etc., quando elas vão para o ambiente de trabalho, não vale a técnica da ciência que eles aprenderam. Se você estiver trabalhando no ambiente corporativo, isso é muito claro. Vale a regra burocrática da organização. Então assim, também você fica dando aquela, mas o cara tem posse de ciência, mas ele tem que cumprir a regra da portaria. Você tá entendendo? A portaria é o humor do chefe. Para você vencer, você tem que ser educado. Você vai ter que se posicionar, vai ter que saber por isso, de um certo jeito. Vai ter que conseguir elevar o padrão do meio. Uma pessoa educada tem que elevar o padrão do seu meio. E não seguir o padrão. O instruído tem que seguir uma regra de conformidade. O educado tem que levar o padrão. No ambiente corporativo, você tem uma figura hoje que é matadora das inteligências, dos requisitos de inteligência, que chama compliance. Pode fazer a burrice que for, cara, desde que cumpra a compliance. O espírito do mundo é defensivo, então pessoas só instruídas. Ou se tivesse a educação ali, ele castra os seus potenciais para viver naquela conformidade. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Falso dilema, instrução e educação. E aqui é onde eu vou abrir o debate, e aí vai entrar o meu comentário sobre a pergunta do Felipe e outras lá. Eu chamo isso aqui de falso dilema, tá? Eu chamo de falso dilema, ou um ou outro. Tá? Por que eu chamo de falso dilema? Não tem arrogância. Tem gente que tem arrogância. Os eruditos às vezes têm essa arrogância. Tá? Não sei o que, etc. Instrução personal. Precisamos das duas coisas. É óbvio. Precisamos ser bem instruídos. E precisamos ser bem educados. Evidente. Não tem arrogância de dizer que conhecer as regras da convivência social, de conhecer os processos operacionais, os fluxos práticos, seja uma tolice. A vida precisa ser social, a vida é gregária. As coisas precisam ser assim, nós precisamos da instrução. Tá? Temos que ser instruídos.
Ponto, é óbvio. E temos que ser educados. Não existe um dilema um ou outro. É uma questão dos devidos lugares. Uma pessoa bem educada, muito bem educada, vai ter a tendência, como o Felipe sussurra aí, de virar autodidata. Autodidata. Lembra que eu falei agora aqui no empreendedor? Ser autodidata é ser empreendedor. Ele empreende a própria educação dele. É um processo de decisão. É algo como você decide. Muitas pessoas não conseguem praticar o autodidatismo porque elas não conseguem decidir. Ele precisa que alguém diga para ele que esse ano você vai ler os 100 livros tais. Aí ele lê os 100. Mas se dependesse dele estabelecer o critério de leitura, ele não lê nada. Evidentemente essa pessoa não tem uma plenitude de liberdade, porque ela depende, ela está presa, tá? A uma validação, a uma aceitação. Isso decorre de alguma carência? Talvez. Aí você vai ter que ver muito o caso. Eu não acho que não ser autodidata em absoluto seja uma carência, mas tem um cheiro de muitas das vezes sim. Eu mesmo conheço gente muito boa, cara. Na advocacia eu conheci advogados ótimos, que tomavam muitas coisas na frente, mas alguém tem que validar. Se alguém não validou, não dá, não anda. Ele travou. Aí você vai perceber, dados dos meus casos reais que eu trabalhei, você vai verificar realmente tinha problema lá atrás, a pessoa tem em algum aspecto, ela está parada na camada 4. Se a pessoa está parada na camada 4, tudo da vida dela, ela precisa, tudo na vida dela orbita, vão gostar de mim ou não vão gostar de mim. Não interessa o que é o certo, o que é o errado. É a questão se vão gostar, é um processo difícil, mas a pessoa tem que enfrentar isso. Aí depende de instrução. Porque, por exemplo, então, preciso que eu instruía você a fazer o que você mesmo decidiu fazer. O que você mesmo propôs fazer, eu que instruí você a fazer. Aí o cara deslancha. Isso acontece. Tá? Se é necessariamente essa estrutura, não didatismo, carência, aí eu não me sinto, mas eu adorei a tua pergunta, tá? Porque é um tema que eu vou enfrentar mais a fundo, mas que na boa parte, pelo menos contingentemente, na maioria dos casos, eu acho que sim. Tá? Queridos, mais alguma coisa? Eu dei uma aceleradinha aqui no final, porque era bastante conteúdo aí, enfim, é um temaço, gente, é um temaço. Vou repetir, nós precisamos, segundo eu estou defendendo aqui, nos instruir e precisamos nos educar, tá? E precisamos da instrução para fazer a boa educação, tá? Se você não teve uma boa instrução, eu vou falar, eu mesmo descobri que eu estava muito mal instruído numa coisa que me impede ainda de levar minha educação a um patamar muito alto. Eu estava muito mal instruído em literatura. Tem pouca leitura mesmo, sabe? Muito pouca leitura. Então eu tive que buscar esse insumo, instrução é um insumo também. Eu tive que buscar para voltar e levar esses patamares. Tá? Você pega uma situação assim, eu já tive advogados, pessoas que não sabem escrever. Mas chegava lá, mas paga uma pós-graduação para nós, e falou, olha, eu te pago um curso de português. A pessoa recusa, ela se ofende. Ela tem que voltar, quando você tem um gargalo de instrução, gente, você tem que voltar para isso. Volta para suprir, para você andar para frente. Mas o que a pessoa normalmente faz? Ela sabe que tem uma deficiência. Qual que é o aspecto reativo? Imediatiza a pessoa, fica enchendo pós-graduação. Fica fazendo pós-graduação aqui, curso de extensão inicial. Assim, é aquela coisa, mete um monte de pancake para esconder com a feiura. E assim funciona a reação imatura ao problema, mesmo você voltar lá e superar. Então, assim, tem problema de saber falar português, usar ponto, pôr ponto e vírgula, saber dividir coisas. Sabe? Então, tem que voltar lá, resolver isso. Não sabe fazer conta de 3, regra de 3, tem que voltar lá. Não sabe dividir com 2 números nas chaves, tem que voltar lá, porque não é só o operacional que você vai usar com a calculadora. É um processo que você tem que ter recebido. Eu vi que tinha 2 perguntas, uma do Gabriel e outra eu não sei de quem, mas agora quando travou e voltou, as perguntas se perderam, tá?
Então, por favor, quem puder, quem tenha feito a pergunta, reformula, por favor. Ótimo, ótimo que voltamos. Vamos torcer que doravante não tenha mais. Ótimo, obrigado, Gabriel. Lilian, sim, também. Nossa notável literata, Priscila Salomão, está na sala. E, por favor, reformulem as perguntas aí que tinham sido feitas, tá? Que se perderam no chat. Tá aí. Gabriel, professor, em uma das palestras do professor Muni referente ao TRIV, ele nos diz que a educação parte do processo de cultivo, conceitos, e fazendo a realização do cultivo da terra quando nos nutrir. Poderia expor? Sim. Educação e cultura. Eu tenho um artigo sobre isso, pelo aspecto da cultura. A ideia de cultura é uma ideia de cultivo. E é aquilo que eu falei nesta live aqui. Ninguém nasce educado. Você tem que ser educado, você tem que se cultivar. Igual um agricultor, ele ara a terra, você tem que arar a sua mente. Você tem que arar, tem que aprender esse, depois aquele. Tem que treinar uma coisa, fazer esforço na outra. É a mesma ideia, o esforço intelectual é igual ao esforço físico. Você tem que ir na academia e pegar os ferros. Não, eu vou na academia, não vou subir os ferros, mas não sei ficar ali dentro. Você vai ler, tal, bater um papo e tal. Igual a maioria das pessoas vai para a universidade, vai para a escola, vai para a instituição ensino ali para bater um papo, discutir e tal, outro assunto. Mas assim, crescimento é fazer esforço nesse sentido, igual o agricultor ara a terra, ele sintetiza. Então a terra está aqui, ele cava de um jeito, põe a água, põe aquilo, a potência, a fertilidade dessa terra aumenta, igual a tua capacidade intelectual. Isso aí mesmo. Hoje, nas chamadas pedagógicas, valoriza muito a para a descoberta, porém esquece que a avaliação dessa descoberta é preparação para a vida. As crianças são educadas, não instruídas nas escolas, hoje acostumam com um ensino prazeroso, mas sendo capazes de ver para profissionais suportar. Esse problema de livres, vamos por etapas aí. É muito grave isso aí, sim. Quase ninguém consegue aguentar diversidades. Aristóteles é taxativo. Uma pessoa muito bem desenvolvida, uma pessoa forte, é aquela que consegue padecer de injustiças mantendo a sua dignidade. Ponto. Padecer de injustiça todo mundo vai. Impossível você passar pela vida sem você padecer de injustiça. Um dos jeitos de você saber que alguém é forte é ele ter uma reação adulta, uma atitude, não ter reação. Ele agir de maneira adulta perante uma grande injustiça. Ou seja, é a capacidade até de enfrentar essa adversidade, que é o que mostra que ele vai ter uma luz própria e força que é dele. Hoje é difícil, as pessoas faniquitam. Hoje está todo mundo tendo faniquitação, chilicaria com frustrações. Tá? Nós estamos realmente pouco acostumados à frustração. Liberdade e educação tem que passar pela privação. Você não pode levar isso a um patamar de abnegação absoluto. Não pode levar isso a um estoicismo. Não pode achar que, então vamos me dar na palmatória das pessoas. Feito, já se acreditou nisso, tá? Mas assim, mas é uma privação. Porque você vai fazer um investimento, um cultivo hoje para receber depois. Igual o camaradinha lá, vai ter que... O agricultor, para usar o exemplo que a gente viu aqui, ele tem que larar a terra, escolher a semente, escolher o solo, proteger, pôr água, afastar gavião, para ver esse processo crescer. Tem fé, tem esperança aí, tá? Mas assim, mas a recompensa é muito distante. A recompensa da instrução é mais imediatista, a recompensa da educação é muito longa. E muitas vezes as pessoas nem entendem isso. A pessoa pode passar o processo da vida, tá? E nunca tem entendido isso. A educação não vai necessariamente levar a vida bem sucedida. A educação tende a te levar para a vida boa. E essa divisão já estava em Aristóteles. A vida bem sucedida é uma vida orientada ao domínio do social, ao domínio do mundo do leão, que iria Platão dizer. Então é como você se posiciona, não virei o rei do leão. Você pode ser o rei do leão e ter uma vida má. Perfeitamente. Tá? E você pode não ter uma vida bem sucedida e ter uma vida boa. Esse tema que você está trazendo aí,
Eu também diria que você tem que aprofundar a pesquisa. Educação moral. Educação moral é a educação da felicidade. A educação ética é a educação para a vida em comum, que é a instrução. Como é que é a convenção, como é que anda, que é a política. A ética é uma antessala da política. E a moral é um caminho para a felicidade. Tá? E a felicidade não pode ser confundida com prazer. Isso é uma divisão hoje difícil para as pessoas atenderem, porque hoje você tem inclusive ideais, retoma, isso sempre teve, tá? Retoma-se de maneira muito intensa que felicidade é um estoque de prazeres. Tá? E quando uma vida com muito prazer, na verdade, é uma vida triste. Então, saber a parcimônia nisso daí é uma coisa aí muito complicada. Tá? Mas a educação, em especial pelo lado moral, tem que te dar meios para que você seja feliz, para viver a vida boa, mesmo que ela seja desprazerosa. Agora, se você identificar o prazer e a felicidade, meu cara, você já está insano. Mas então tem um monte de gente insana aí, está lotado de gente insana, mas está cheio de gente insana, tá entendendo? Então, assim, que está buscando prazer, num processo de ansiedade, que altera a ansiedade com depressão, etc. Deixa eu ver o que mais que teriam aqui. Valoriza muito a pergunta. Vou te falar em níveis muito finos, tá? A gente fala aqui em criação, em poderes criativos, em potenciais genéticos criativos, a capacidade do ser humano criar. Ok, fala-se isso no sentido de ser um movimento ativo. Mas no nível muito profundo, a gente não cria nada. Estou falando aqui com alguns elementos espirituais. Tá? No nível muito profundo, nós nada criamos, nós só descobrimos. Tá? Mas esse processo de descoberta, aí quando você já entende essa diferença aí, tá? Que você já comeu muito arroz com feijão. Tá? Então, assim, não é uma coisa ruim você usar a expressão criar, ao invés de descoberta, ainda num nível de maturação menor. Tá? As crianças são educadas nas escolas, costumam ser a ideia do lúdico tem que ser agradável, gente. Pode ser agradável, mas assim, é questão de mediania. A escola ser muito lúdica e tudo tá alegrinho, tudo tá legal, etc. Você está criando mimados, podres de mimados. O livro do Theodore Dalrymple, que ele trata bem essa questão aí. Fora feito um exemplo sobre teatro, pelo que venho lendo e vendo em algumas aulas do YouTube, que a poesia na Grécia Antiga era um dos primeiros passos para a ascensão e estudos. Estudar teatro, ler poesia, ouvir boas músicas será um primeiro passo em incentivar os estudos. Sim, poética nos dá uma condição muito séria que precisamos muito do conhecimento metafórico. A realidade é compreendida por conta de uma estrutura, quem quiser estudar, eu vou dizer o nome aqui, isomorfia. Isomorfia. Na minha opinião, é um salto da inteligência. É um princípio descoberto por Aristóteles, de estrutura cognitiva, de estrutura da realidade. Não tenho tempo de explicar a isomorfia aqui. Mas para que você compreenda bem a isomorfia, uma boa formação poética que te dá a antessala da isomorfia, que é a metáfora. Tudo na vida é metáfora. Tá? É isso que a isomorfia vai dar. Porque quer dizer, grosso modo, que toda a estrutura do real é mais ou menos proporcional tudo com tudo, em grandes linhas estruturais. A educação da poética, a poética que trabalha com o teu imaginário, ela tem que te encher de metáfora. Tá? Trabalha com o seu sensível, sensos de proporções. É muito importante o cultivo da poesia como elemento do estudo. Tá? Olha, o nascimento da escola é polêmico isso daí, tá? É a pergunta do Osmar. Eu nunca li a Didacta Magna, propriamente. Eu conheço os comentários. Os comentários da própria irmã Miriam, do Monir e de outros, tá, são um pouco destrutivos da proposta que estava ali contida, porque era a proposta de valorizar o método e já estaria ali um nascedouro de tirar o que é educação e chamar o que é instrução de educação.
Tá? A pergunta do Osmar é sobre esse autor, que eu acho que é do século XV, o Comênios. O Comênios é inclusive reverenciado, acho que é homenageado pela ONU como fundador da educação, na verdade é a instrução. Eu meio que endosso, bem, eu nunca li diretamente a obra dele, tá? Mas os comentários eu meio que endosso, assumindo que tenho essa correspondência. Eu dou aula de Trivium, tá? O Trivium tem outra perspectiva, tá? Assim, a perspectiva do Trivium é muito personalizada num sentido de ver uma alma, tá? Então, assim, eu endosso a opinião de comentador, mas eu me sinto desconfortável para fazer asserções aí profundas numa obra que eu não li, tá? Há quem comenta isso, inclusive, com a Ratio Studiorum, tá? Que já a Ratio Studiorum, por sua vez, era, pós-Trivium, era a antessala, por sua vez, da obra do Comênios. Tá? Lilian, o enquadramento moral seria para ser descoberto tanto a vida individual ou intelectual pelas experiências de vidas imaginadas? Sim. A imaginação é uma vivência, então. Vivemos propriamente as nossas sensações, mas temos uma forma sutil de vivência que é a imaginação. O imaginário é uma forma de viver o que não se vive, digamos assim. E na medida em que você tem a experiência do imaginário, te imagina agora numa praia, XYZ. Provavelmente você tem sensações, só de imaginar. A imagem que você projeta, ela te provoca sensações correspondentes. Então, nesse sentido, ela tem uma dimensão vivencial, a imaginação. Tá? É óbvio que você vai sentir menos que se você estivesse lá na praia. É óbvio que é uma coisa mais sutil, mas assim, ela aumenta o seu estoque de vivências. Você pode viver coisas que você não viu. Tá? E guardado o seu devido lugar e bom senso, obviamente. E na medida em que você vai viver outras experiências reais, quando você tem um estoque de imaginações bem guarnecido, tá? Você consegue extrair daquelas vivências reais mais riqueza. É um crescimento de vitalidade existencial homeostático. Então, se você sobe o patamar de homeostático, assim, da tua capacidade de vitalidade, de pleno equilíbrio vital, numa forma helicoidal. Tá? Quanto mais você vive, quanto mais você assimila a vida, maior é o círculo do helicoide. E assim sucessivamente. Tá? E tenta estudar a imaginação. Se você tiver um imaginário fraco, você está mal instruído. Olha aí um elemento da instrução, você está mal instruído. Porque você vai ter pouca matéria-prima para fazer as sínteses intelectuais, reflexivas, volitivas, de entendimento fino que a tua meditação educativa vai te exigir. Tá? Então, não sei, eu tive esse processo de ter que descobrir já velhinho na vida, temos uns 30 e poucos anos, eu tenho que falar, tem que voltar para ler mais. Tá? E, enfim, olha aqui, eu tinha uma vivência, experiência de vida razoável, assim, eu vivi em vários países, fiz várias coisas, várias profissões, enfim, mas mesmo assim o estoque do imaginário cultivado foi fraco. Então eu tive que repor muito, tenho ainda que repor muito disso aqui, ó. Comecei a ler este cara aqui, impressionante, tá? Enfim, como eu vivo melhor depois que eu comecei a ler Dostoiévski, comecei a ler Shakespeare, depois que eu li Dante. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa, tive um processo de vida na virada dos 40 anos, não sei aqui quem conhece o professor Tiago Amorim, fui conversar com o Tiago Amorim e falou, lê o Dante, cara. Lê o Dante que você vai entender o que está acontecendo. Eu li o Dante e passei a perceber coisas que eu não percebia. Ou seja, que eu não tinha capacidade de absorver. Tá? Enfim, li a Divina Comédia, nossa, passei a entender 200 coisas do mundo. E não meramente naquela obra. Por quê? Porque aquilo se sintetizou como um processo de vida. Queridos, mais perguntas? Gabriel Isomorfia anotado. Raquel, obrigado. Se ninguém mais tem perguntas, eu vou agradecer. Dá mais um minutinho. Gente, todo domingo, tá? Nós temos live aqui na Casa da Crítica, tá? Então, por favor, venham.
Mesmo que você não possa vir, te registra porque depois você recebe um e-mail com o replay. Bom, não tem mais perguntas, queridos? Um abraço. Flávio, tem pergunta ou não? Queridos, um abraço, obrigado aí para todo mundo.